Rádio Unaerp. Experimente. Rádio Unaerp. Boa noite para você, ouvinte da Rádio Unaerp. Eu sou Lucas Fagundes. E eu, Isabelle Carlin. E você acompanha agora o É Notícia, o boletim informativo que te mantém atualizado com as principais informações do Brasil e do mundo. Rádio Unaerp. É notícia. É Notícia, o boletim informativo em que você acompanha as principais notícias sobre os mais variados temas. Brasil, Educação, economia, saúde, futebol. tecnologias e muito mais. É isso aí, então. 7 horas e 33 minutos. E para começar esse primeiro bloco de notícias, a repórter Gabriela Rodrigues vai trazer agora os principais fatos que são notícia no Brasil. O ritmo de deslocamento da mina de sal gêmea em Maceió, que corre risco de colapso há mais de uma semana, diminuiu no início do dia. De acordo com a Defesa Civil do estado de Alagoas, o monitoramento aponta que a velocidade de movimentação do solo alcançou 25 centímetros por hora, sem registro de microsismos há mais de 24 horas. O terreno da região do bairro Mutange estava se deslocando em torno de 70 centímetros por hora. Em uma semana, o afundamento alcançou 1,70 m. Essa redução do ritmo de deslocamento, que levou uma evacuação de cerca de 60 mil pessoas, aponta que o solo pode estar começando a se estabilizar naturalmente, descartando a possibilidade de um grande colapso. Apesar deste cenário, Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil de Maceió, diz que o governo ainda trabalha com alerta máximo. O processo que trata da descriminalização das drogas para consumo pessoal foi liberado para a continuação de julgamento do Supremo Tribunal Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso deve colocar o processo para análise no começo de 2024. O julgamento trata de drogas no geral. Até o momento, foram apresentados 5 votos a favor da descriminalização só da maconha para o consumo próprio, mantendo a criminalização do porte para o uso pessoal das demais drogas. Cristiano Zanin é o único até então a votar contra. Ele propôs que seja fixado um critério objetivo para diferenciar usuário de traficante. A discussão gira em torno da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas de 2006. A norma estabelece que é crime adquirir, guardar ou transportar drogas para o consumo pessoal. O entendimento firmado pelo STF neste julgamento deverá balizar casos similares em todo o país. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que declara feriado nacional o dia 20 de novembro para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Os parlamentares já tinham aprovado um requerimento de urgência que permitiu uma tramitação mais acelerada da proposta, fazendo com que o texto seja votado diretamente no plenário, sem precisar passar pelas comissões temáticas. A aprovação da matéria é uma demanda da recém-criada bancada negra da Câmara, que pediu para que o presidente Arthur Lira colocasse o projeto em votação. Ribeirão Preto, 26 graus Celsius. Agora a repórter Vitória Ruda traz o que está em alta no futebol nacional. É com você, Vitória. Palmeiras vence Fluminense por 1-0 com gol de Breno Lopes na 37ª rodada do Brasileirão. Com vitória, o Alviverde, comandado por Abel Ferreira, mantém 3 pontos de vantagem em relação aos seus adversários, com grande chance de ser campeão. Flamengo vence Cuiabá no Maracanã por 2-1 nesta penúltima rodada do Brasileirão. Luiz Araújo e Pedro marcaram os gols da vitória para o rubro-negro e Clayson descontou para o time mato-grossense na etapa final do jogo. Após a partida, Cuiabá segue na 12ª colocação com 48 pontos e Flamengo mantém permanência no G4, chegando a 66 pontos e ocupando a 3ª posição. Atlético Paranaense vence Santos por 3-0. No Campeonato Brasileiro, Vitor Bueno, Madison e William Bigode marcaram pelo Furacão. Com vitória, Atlético se mantém na 8ª posição com 48 pontos. Já Santos segue ameaçado de rebaixamento, estando na 15ª posição com 43 pontos. O Boletim É Notícia é uma produção dos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. E agora, a repórter Beatriz Teclo vai trazer para você o que é notícia no mundo da economia. Boa noite, Bia. O governo reduziu a projeção para o crescimento da economia em 2023 de 3,5% para 3%, segundo o relatório bimestral de receitas e despesas, divulgado
divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia. A estimativa para a inflação medida pelo IPCA também foi revisada para baixo, de 5,05% para 4,66%. O documento aponta que o governo espera arrecadar 1,9 trilhão de reais em 2023, um aumento de 43,1 bilhões em relação à previsão anterior. O presidente do Banco Central da China, Yi Gang, pediu reformas para reduzir a dependência da economia chinesa no setor imobiliário, que enfrenta uma crise de endividamento e de demanda. Em um artigo publicado hoje, Yi defendeu a diversificação de fatores de crescimento, o aumento da produtividade e a melhoria da qualidade de vida da população. Ele também afirmou que o Banco Central chinês manterá uma política monetária prudente e flexível para garantir a estabilidade financeira. E mais, o atual presidente Lula, elogiou a mediação do Catar para a trégua entre Israel e o Hamas em Gaza, durante uma reunião com Hamad Al-Taim, em Doha. Lula destacou o papel central do Catar em prol da paz e da estabilidade na região e disse que o Brasil tem interesse em ampliar as relações comerciais e de investimentos com o país árabe. 26 graus agora aqui em Ribeirão Preto, chuva fraca. E o assunto agora é meio ambiente. Suzana Oliveira, quais os destaques? A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou hoje que a Alemanha vai investir 100 milhões de euros em 9 iniciativas ambientais ao longo dos próximos 2 anos. O anúncio foi feito durante a viagem da comitiva brasileira a Berlim. Marina destacou que da lista dos 9 projetos, um dos mais relevantes será voltado para o combate ao desmatamento por meio dos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento. Este projeto inclui o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, o Pantanal e os projetos de biodiversidade, além da Amazônia. A Prefeitura de Maceió decretou situação de emergência na última quarta-feira do dia 29 de novembro, por risco iminente de colapso de uma mina de petroquímica Braskem, na Lagoa Muntaú, no bairro Montange. Segundo o governo do estado, houve 5 abalos sísmicos na área do mês de novembro, e possível desabamento pode ocasionar na formação de grandes crateras na região. Na manhã desta terça-feira, o Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas multou a Braskem em mais de 72 milhões pelos danos ambientais e pelos riscos de colapso e desabamento da mina. A empresa também foi multada por omissões de informações sobre a situação da mina. No último sábado, dia 2 de dezembro, a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Picos, em Piauí, multou a empresa Mix Papelaria pela queima de fogos não autorizada, que atingiu barracas na Feira Livre de Picos, trazendo riscos ao meio ambiente. O fiscal ambiental, Regis Feitosa, explicou que a multa foi aplicada em razão da empresa de não ter solicitado autorização para a queima de fogos de artifício profissionais. O dono da empresa tinha consciência da multa, mas acabou não realizando o procedimento correto. Agora ele tem que pagar a multa de R$ 2.599. Ter animal em casa é como ter mais um membro da família. Pensando nisso, hoje o repórter Gabriel Sertório trouxe as principais notícias sobre pets, saúde e o comportamento desses animais. É com você, Gabriel. Dezembro Verde é uma campanha nacional que tem crescido desde a pandemia. Esse movimento busca conscientizar a população brasileira sobre o crime de abandono de animais. Campanhas como feiras de adoções estão acontecendo por todo o país. A deputada federal do partido Podemos, Renata Abreu, escreveu um projeto de lei que permitirá que os donos de animais domésticos reduzam do imposto de renda gastos como médicos veterinários, próteses e aparelhos ortopédicos para os animais de estimação. A justificativa usada foi de que a sociedade atual, os animais ocupam um lugar de destaque na saúde emocional e bem-estar de seus donos. Para a deputada, é mais que justo eles terem esse tipo de direito também. No Reino Unido, a raça American Bully XL, a partir do final do ano, estará banida do país. Após ataques recorrentes envolvendo a raça, o governo britânico decidiu impedir a venda, compra ou transferência desse tipo de cachorro para outra pessoa. A proibição é válida apenas para o cachorro da raça, que podem pesar mais de 60 quilos e chegar a 58 centímetros. O governo britânico também informou que será oferecido um valor de 200 libras, o equivalente a R$ 1.250, para os tutores que sacrificarem seus cães de raça para evitar a apreensão do animal. Segundo uma reportagem na Sky News, cerca de 246 pets devem ser sacrificados após 31 de dezembro. E vamos falar de saúde. A repórter Thaís Etelvino tem as principais notícias no mundo da saúde. Boa noite, Thaís. Um novo método criado por pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Colgate-Palmolive consegue identificar glicose diretamente da saliva através de um biosensor eletroquímico.
Isso servirá como uma alternativa menos invasiva para pacientes crônicos, como diabéticos, por exemplo, que poderão monitorar seus índices de açúcar em casa, sem agulhas ou exames de sangue. Um estudo realizado pela Fundação Câncer afirma que mais de 6 mil casos de HPV poderiam ser evitados anualmente apenas com o tratamento primário. Segundo a pesquisa, 8 a cada 10 pessoas serão infectadas ao longo de suas vidas, destacando a importância do tratamento de prevenção. O Dezembro Vermelho é conhecido como mês de combate às ISTs e relembra a importância de se prevenir e buscar tratamento adequado que se estende a todas as pessoas, infectadas ou não. No estado de São Paulo, foi detectado um aumento de 142,6% de casos de chikungunya de 1º de janeiro a 1º de dezembro, como informa o Ministério da Saúde. O chikungunya, como já é sabido, é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e tem como principal sintoma dores fortes no corpo e nas articulações, onde o infectado pode até vir a óbito, dependendo do caso. Portanto, é necessário se prevenir, eliminando o foco dos criadores de mosquito e evitando, assim, a proliferação do mesmo. Ribeirão Preto, 19 horas e 43 minutos. Trazendo as novidades da editoria de turismo, temos a repórter Érica Proença. É com você, Érica. Turistas estrangeiros que planejam entrar no Brasil pelas fronteiras terrestres e marítimas têm a opção de fazer pela internet um pré-registro migratório para agilizar sua chegada e evitar filas. Brasileiros que estejam fora do país também podem preencher o pré-registro, para acelerar o atendimento nos pontos de controle migratório na hora da entrada. O preenchimento pode ser feito até 5 dias antes da data de chegada ao país. A medida foi implementada pela Coordenação Geral de Polícia de Migração com vistas à alta temporada do turismo no Brasil a partir de dezembro. A cidade de Veneza, na Itália, começará a testar uma taxa de admissão diária e um limite para o acesso dos visitantes aos seus famosos canais, a partir de abril do ano que vem, em uma ação que o prefeito da cidade italiana qualificou como a primeira desse tipo no mundo. O objetivo da medida é administrar o fluxo de turistas nos feriados da Primavera Europeia e em alguns fins de semana do verão italiano. Residentes e pessoas que nasceram em Veneza, bem como estudantes, trabalhadores e proprietários de casas na cidade, estarão isentos de pagar a taxa e reservar uma vaga. O novo Sistema Europeu de Informações e Autorização de Viagens, que vai avaliar o perfil de cada turista que quiser viajar para a União Europeia, deverá ser exigido a partir do mês de 2025. A ideia da Comissão Europeia é exigir essa autorização para aprimorar a segurança do espaço Schengen, que abrange 26 países. O sistema está sendo discutido desde 2016 e passaria a valer em 2021, mas vem sendo adiado desde então. O ETIAS não é um visto, mas uma espécie de permissão online que se pede uma vez a cada 3 anos. Enquanto ele não é implantado, algumas nacionalidades, como a brasileira, têm permissão de entrada de turismo sem qualquer tipo de visto ou autorização de viagem. 7 horas e 45 minutos. E eu lembro a você, ouvinte, que está no ar o É Notícia, um boletim informativo produzido por alunos do curso de jornalismo da UNAERP. E vamos falar de ciência e tecnologia. E quem tem as informações desta editoria é o repórter Guilherme Roque. Boa noite, Guilherme. Brasil e Alemanha firmaram um acordo em Berlim para a criação do Orion, um laboratório de biossegurança máxima no valor de R$1 bilhão, nesta segunda-feira, 4 de dezembro. O Orion será construído no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, CNPEM, em Campinas, São Paulo, e será um marco global, sendo o primeiro laboratório NB4 conectado a uma fonte de luz síncroton, o Sirius. Um laboratório permitirá estudo de patógenos capazes de causar doenças graves e terá acesso exclusivo a 3 linhas de luz do Sirius. O projeto também inclui a capacitação de cientistas brasileiros para lidar com agentes infecciosos de alto risco. A construção está prevista para ser concluída até 2026. Durante o Fórum Econômico Brasil no Catar, em 30 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o compromisso do Brasil com a transição para uma economia sustentável. A Universidade de São Paulo, USP, desempenha um papel proeminente ao lançar a primeira estação experimental de abastecimento de hidrogênio renovável a partir de etanol, liderada pelo Centro de Pesquisa pela Inovação em Gases de Efeito Estufa, RCGI. Durante a 90ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai, a USP realizou um painel sobre ação climática e investimento sustentável, abordando temas como mercado de carbono, justiça climática e a interconexão entre educação, qualidade de vida e a agenda climática. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, está prestes a lançar um edital pela FINIP, a financiadora de estudos e projetos. A novidade foi anunciada pela secretária de Políticas e Programas Estratégicos,
Márcia Barbosa, durante uma audiência no Senado sobre vacinas, na quarta-feira, dia 29 de novembro. O edital visa criar um ambiente favorável para empresas intermediárias que prospectam novas moléculas, preparando-as para serem entregues às grandes indústrias farmacêuticas. A secretária destacou a importância de investimentos e apoio para impulsionar o complexo industrial da saúde no Brasil. Além disso, foram mencionados outros editais, incluindo um para o desenvolvimento de fármacos nacionais para o H5N1, iniciativas voltadas para a saúde mental e estudos genéticos em síndrome de Down. É o Notícia no Ar. Trazendo as informações sobre as novas tecnologias, temos a repórter Liz Barreto. O que temos para hoje, Liz? Ontem, dia 4 de dezembro, o 5G chegou a todos os municípios do estado de São Paulo. Com isso, moradores de qualquer cidade podem pedir a troca gratuita de antenas parabólicas de TV tradicionais pelas digitais. Isso é necessário porque até o final de 2024, o sinal dos equipamentos antigos será desligado para evitar interferências com o 5G. O avanço é resultado do programa Tecnocidades, lançado em abril pelo governo do estado de São Paulo para acelerar a chegada do 5G e promover a inovação nas cidades paulistas. Um zoológico australiano aderiu aos hologramas a fim de permitir uma maior interação com os visitantes e tem surpreendido com a novidade. O Hologram Zoom fica no leste da Austrália e tem 50 exposições feitas a laser simulando a realidade de dinossauros e gorilas, por exemplo. Para realizar esse modelo de exposição, é necessário ter técnica, ou seja, é um truque digital. O cérebro dos indivíduos associa a algo que não é físico e surpreende por isso. Além disso, existe um aparelho que sabe exatamente onde cada pessoa está na sala de exposição, o que proporciona uma experiência única para cada um. A empresa nacional holandesa Fairphone afirma ter criado o smartphone mais sustentável do mundo. Fundada em 2013, ela fabrica smartphones Android que podem ser facilmente substituídos e customizados pelos próprios proprietários, com a intenção de reduzir o descarte de resíduos eletrônicos. Nós usamos plástico 100% reciclado em todos os nossos telefones, além de ouro e prata provenientes de comércio justo, afirma Van Abel, um dos criadores da empresa ao G1. Porém, nem todos os materiais encontrados nos modelos da marca são sustentáveis. O Fairphone 5, por exemplo, contém 40 materiais diferentes, mas apenas 14 deles têm fontes éticas e sustentáveis. Mas, mesmo assim, Van Abel argumenta dizendo que já houve um aumento de 8 para 14 materiais, o que já é um avanço. No É Notícia, você se informa sobre os principais assuntos de Ribeirão e região. Tudo que é destaque na macro-região de Ribeirão Preto você acompanha aqui e agora na Rádio UNAERP. E agora, na editoria de notícias de Ribeirão Preto, temos o repórter Kaique Carvalho. Conta pra gente o que você tem hoje, Kaique. No bairro Planalto Verde, um homem foi morto a tiros após roubar um relógio medidor de energia. Câmeras de segurança flagraram ele sendo perseguido por 2 homens em uma moto, sendo que eles descem e vão em direção ao homem. No boletim de ocorrência, a polícia recebeu uma denúncia que havia um homem caído no meio da rua com um relógio de energia ao seu lado. Após cercar os dados de registro do equipamento com a Companhia Paulista de Força e Luz, foi possível encontrar o suspeito. Com a chegada da polícia à sua residência, o mesmo confessou ter disparado contra o homem, mas sem intenção de matá-lo. A arma usada foi encontrada em um suporte de armário de um aquário, junto com a bermuda usada por ele no momento do crime. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, no domingo, o homem passou por uma audiência de custódia e teve a prisão de flagrante convertida em preventiva. Homem é preso após furtar uma farda de uma base da Polícia Militar. Logo após o furto, o suspeito foi abordado por uma equipe da Polícia Militar na Avenida Saudade, cerca de um quarteirão de onde ele havia cometido o crime. Após a abordagem dos policiais, o homem confessou um furto. Após eles verificarem o armário onde ficam guardadas as fardas, o homem foi preso imediatamente e levado à Central de Polícia Jurídica da cidade, onde permaneceu preso. Entidades assistenciais estão realizando campanhas de arrecadação de brinquedos e alimentos para esse fim de ano. O intuito é que os itens arrecadados sejam dados a famílias carentes em todas as regiões da cidade. Uma dessas entidades é a Anjos de Rua. É possível doar alimentos não perecíveis para cestas básicas, panetones e brinquedos para as crianças assistidas. É possível fazer doação via Pix. A chave para realizar o Pix é 38-378-975-0001-20. A entidade fica localizada na rua Salvador Coço, número 491, no bairro Jardim Irajá. As doações vão até o dia 22 de dezembro e o telefone para contato é 16 98200 1169. 7 horas e 52 minutos, você está acompanhando o É Notícia, o boletim informativo da Rádio UNAERP, produzido por alunos do curso de jornalismo.
Você pode acessar também outros materiais, entrevistas, matérias, podcasts e muito mais pelas nossas redes sociais no Instagram, Rádio Unaerp, e em nosso canal no YouTube. Agora, para falar das notícias da região de Ribeirão, o repórter Gabriel Correia traz as principais informações. Boa noite, Gabriel. Nesta última sexta, a Polícia Civil deflagrou 2 operações simultâneas em Brodowski, na região de Ribeirão Preto, batizadas Raio-X, Segunda Fase e Papaléguas. As ações apuram suposto esquema de superfaturamento em contratos nas secretarias da Saúde e de Transportes do município. Segundo a Delegacia Seccional de Ribeirão, estão sendo cumpridos 9 mandatos de busca na Prefeitura Municipal, na Secretaria de Transportes e Residências de ex-secretários e outros servidores. Ninguém foi preso. Ainda conforme a polícia, foram apreendidos equipamentos eletrônicos, documentos, além de anotação que indicaria um suposto percentual de propina e a divisão dos valores para determinados servidores. O prefeito de Brodowski, José Luiz Pérez, disse em entrevista à EPTV que exonerou e afastou os servidores e abriu sindicância para apurar os casos. A rodovia Dr. Arthur Costa Curta foi liberada para o tráfego de veículo nos 2 sentidos, no fim da manhã de hoje, em Jardinópolis, na região de Ribeirão Preto. A via foi fechada por segurança na tarde de ontem, devido a um incêndio de grandes proporções em uma indústria de produtos químicos às margens da rodovia. A marginal Luiz Marinsec, contudo, segue interditada na área da empresa, no distrito industrial. Segundo a Prefeitura de Jardinópolis, o bloqueio da rodovia Dr. Arthur Costa Curta, que liga o município à via Anhanguera, ocorreu da rotatória Danilo Luiz Marinsec à rotatória da entrada da cidade. Os motoristas utilizam desvios. A concessionária Intervias presta apoio e monitora o trânsito na via. A Prefeitura de Jardinópolis também informou que um engenheiro está na empresa para avaliar a estrutura. Equipes do Corpo de Bombeiros ainda permanecem no local. A Prefeitura mobilizou 3 caminhões-pipa para o combate das chamas junto aos bombeiros, além de uma retroescavadeira para o rescaldo. O incêndio gerou uma grande quantidade de fumaça preta. Além do prédio, o fogo atingiu veículos que estavam estacionados. Não houve registro de feridos e as causas ainda deverão ser investigadas. O show de Alexandre Pires, em Sertãozinho, a 22 km de Ribeirão Preto, que estava previsto para ser realizado hoje, foi cancelado. Segundo informação divulgada pela Prefeitura de Sertãozinho, em comunicado nas redes sociais, a chuva e o vento que atingiram o município na tarde de ontem danificaram a estrutura montada para o evento. A apresentação fazia parte da programação do aniversário da cidade, que completa 127 anos nesta terça-feira. O evento seria no Parque Linear Urbano Guilmar Carvalho Benelli. Ainda segundo a Prefeitura, o show deve ser remarcado, mas ainda sem data definida. O show de Alexandre Pires, que ocorria hoje no Parque Lineal em comemoração de aniversário do Sertãozinho, está sendo remarcado devido ao vendaval que ocorreu no município, comprometendo a estrutura no palco onde o cantor se apresentaria. A nova data será divulgada em breve. O vento forte e a chuva na tarde de ontem também resultaram no cancelamento dos shows do DJ Fábio Lopes e da dupla Augusto e Atílio, que ocorreriam durante a noite de segunda. A Prefeitura de Sertãozinho lamenta o ocorrido e ressalta que a medida foi tomada para garantir a segurança dos artistas e do público presente. A programação de 127 anos do município continua com várias atrações durante todo o mês de dezembro. Você segue sintonizado no É Notícia, seu boletim informativo que traz as notícias da região, do Brasil e do mundo. Acompanhe a Rádio Unaerp em todas as redes sociais. E agora, trazendo o melhor do esporte local e regional, temos a repórter Alessia Barbosa. O goleiro Matheus Albino não faz mais parte da equipe do Botafogo. Em comunicado oficial na tarde de ontem, o clube divulgou a lista de liberação dele e de outros 14 jogadores. Albino foi titular em 42 das 55 partidas do tricolor na temporada e era um dos nomes mais queridos pelos torcedores após atuar em partidas importantes pelo Pantera. Porém, o clube não revelou com qual time esse goleiro está negociando. Segundo a diretoria botafoguense, novos reforços serão anunciados esta semana. A previsão é que os 2 nomes sejam anunciados nesta quinta-feira, um dia após o término da Série A do Brasileiro. Existem jogadores afiliados ao Pantera, mas o número ainda não foi revelado.
Em relação aos goleiros, o Bota busca contratar pelo menos 2 goleiros. O jovem Breno, da base, será integrante do grupo do Paulistão. O técnico Paulo Gomes chegou a Ribeirão Preto ontem e deve estar à disposição também esta semana. Sob forte sol, a Ferroviária derrotou o Vitória por 3-0 na partida de estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina. Robertinha, Ana Luísa e Cate marcaram os gols das guerreirinhas grenás ontem no estádio Nicolau Alaion, em São Paulo. No primeiro tempo truncado, a Ferroviária tentou abrir o placar com chutes de fora de área, pois teve dificuldade de infiltrar na defesa do Vitória, que se defendia e contava com contra-ataques. Depois de pressionar demais, o time paulista abriu o placar aos 25 minutos graças a Robertinha. Em boa partida individual, a jogadora da AFE driblou 2 pontos e cabeceou para a saída da goleira. No segundo tempo, as leoas voltaram do vestiário atacando mais e assumindo a liderança. Mas, aos 20 minutos, Ana Luísa viu a goleira do time baiano adiantada e arriscou um forte chute de longe. A bola envolveu a adversária e a Ferroviária aumentou a vantagem. Aos 33 minutos, após bater e rebater em escanteio, Cate aproveitou o contra-ataque e selou os números finais para a vitória do time de Araraquara, que terminou em quarto lugar por pouco, com a Ana Luísa, aos 44 minutos, que acertou a trave. Na próxima partida, a Ferroviária enfrenta o Minas Brasília, Distrito Federal, na quinta-feira, às 11 horas da manhã, no mesmo estádio. O adversário foi derrotado pelo placar de 5-2 para o Internacional. Alberto Batista, presidente do Conselho da SA, falou das expectativas para 2024, quando o Pantera disputará o Paulistão, a Copa do Brasil e a Série B do Brasileiro. O presidente Adalberto Delap Batista, do Conselho de Administração do Botafogo Futebol S.A., responsável pela gestão do futebol do Botafogo de Ribeirão Preto, concedeu ontem uma coletiva de imprensa. O objetivo é fazer um balanço do Pantera em 2023, ano em que o tricolor foi eliminado nas quartas de final do Paulista, na terceira fase da Copa do Brasil e ficou em 12º na Série B, e fazer previsões para a temporada de 2024, quando o time disputa as mesmas competições. No próximo ano, o Botafogo espera a chegada do técnico português Paulo Gomes e Sérgio Dimas, ex-Santos e Ceará, como novo gerente executivo de futebol. Dimas falou ontem à imprensa, assim como o diretor de futebol Paulo Pelaipe. Segundo dados de transferência fornecidos pela Sociedade Anônima do Pantera, a previsão para este ano foi de um lucro líquido total de 34,5 milhões, com cotas, patrocínios, reembolsos, aluguéis e parcerias e despesas com taxas de aproximadamente 28,1 milhões, incluindo folha de pagamento, alimentação, energia elétrica, gastos com competições, taxas federativas, marketing, etc. Segundo o último relatório da SA, somente no primeiro semestre deste ano, o valor movimentado foi de 21,9 milhões, com um custo total de 11,3 milhões, após deduzidas as despesas operacionais do lucro bruto. O saldo dos primeiros 6 meses do ano foi de 8,9 milhões. Hoje é terça-feira, a gente já começa a pensar o que vai ter no final de semana. E a repórter Maria Souto vai contar isso pra gente. É com você, Maria. Ribeirão Preto recebe oficina de circo com atividades gratuitas para crianças e adultos. A atividade acontece nos dias 9 e 10 de dezembro no Espaço A Fábrica, no centro de Ribeirão Preto. Crianças e adultos de todas as idades poderão viver uma experiência pelo universo dos picadeiros durante o Paul Festival, evento de criatividade e tecnologia.
Durante a experiência, os participantes irão aprender com especialistas circenses diversas técnicas utilizadas pelos artistas. No total, serão 50 atrações gratuitas para todas as idades. A entrada no evento é gratuita, mas é necessário reservar os ingressos online. A Biblioteca Sinhá Junqueira, localizada no centro de Ribeirão Preto, irá realizar no mês de dezembro uma programação especial de Natal, voltada para as férias das crianças, com a temática Férias Natalinas. Haverá oficinas, shows e atividades para todos os gostos e idades. As atividades acontecem no dia 2 de dezembro até o dia 21 de dezembro. A tradicional apresentação do Coral dos Meninos Cantores acontece no dia 17 de dezembro, às 20 horas, nas janelas do edifício Meira Júnior, na Choperia Pinguim, no centro, entoando clássicos natalinos. Na apresentação serão executadas canções natalinas como Noite Feliz, Boas Festas, Jingle Bell Rock e entre outras. O espetáculo terá a presença do Papai Noel descendo pelas janelas. A 26ª edição traz pela primeira vez a transição da apresentação na internet, pelo YouTube da Cia Minas. Esporte, Moda, cultura, literatura, cinema, música. tudo isso É notícia. Ribeirão Preto, 20 horas e 3 minutos. Agora temos com futebol internacional a repórter Natália Berbel. A Comebol, Confederação Sul-Americana de Futebol, divulgou na tarde de ontem as sedes, estádios e calendários da Copa América de 2023, que será realizada nos Estados Unidos. Os 32 jogos da competição serão divididos em 14 estádios de 13 cidades norte-americanas. A disputa pelo torneio iniciará dia 20 de junho em Atlanta e sua final dia 14 de julho em Miami. A seleção brasileira, localizada como cabeça de chave do Grupo D, terá seu jogo de estreia dia 24 de junho. O sorteio para os jogos iniciais da fase de grupos será nesta quinta-feira, às 21 horas. Inter de Milão, atual líder do campeonato italiano, venceu o clássico fora de casa contra a Napoli no último domingo. Os italianos de Nápoles quase levaram uma goleada dentro de casa. A derrota foi por 3-0. Com este resultado, Inter de Milão permanece na liderança do campeonato com 35 pontos e receberão, no próximo sábado, o Udinese, classificado em 16º lugar. Já o Napoli, que está na luta para entrar no G4, enfrentará mais um clássico, também neste sábado, com o Juventus, o segundo colocado. Messi foi eleito como atleta do ano pela revista americana Time na tarde de hoje. A publicação é famosa por eleger a principal personalidade do mundo no ano. O jogador argentino segue colecionando vitórias. Após vencer a Copa do Mundo do ano passado, o craque trocou o futebol europeu para jogar pelo Inter Miami, no qual, além de seu salário milionário, recebe porcentagem dos lucros do clube. Esse ano, Messi também ganhou sua 8ª bola de ouro, após 2 anos de jejum. Com quase 20 anos de carreira, o craque disse que não tem previsão para se aposentar. O assunto agora é esporte automobilístico. Leonardo Gibelli, quais as principais notícias desta editoria? A NASCAR, National Association for Stock Car, está considerando o Brasil como um cenário relevante para o seu plano de expansão. Após a realização da primeira categoria da NASCAR em solo brasileiro em parceria com a GT Sprint Race, a categoria notou um crescimento na audiência do país. O diretor internacional da NASCAR, Chad Seigler, afirmou que está analisando locais para fortalecer a marca globalmente e a cultura brasileira do automobilismo pode facilitar a realização de uma etapa da Cup Series no Brasil. Além do Brasil, a NASCAR também tem presença no Canadá, México e Europa. E a Índia é vista também como um possível centro para a modalidade nas próximas temporadas. O empresário criciumense Augusto Freitas conquistou o título de campeão brasileiro na categoria Turismo Nacional no Auditório de Cascavel, Paraná, demonstrando notável habilidade e determinação. Freitas participou e dominou todas as 6 etapas do Campeonato Brasileiro, tornando-se um dos destaques nas corridas automobilísticas. Augusto Freitas, neto de Domício Freitas, que foi um dos empresários mais influentes de Santa Catarina, agora entra para a história do automobilismo brasileiro. Sua conquista ressoará não apenas no asfalto, mas também entre os amantes das corridas, consolidando então seu nome nas competições do país.
A Sauber está prestes a revelar um novo nome que substituirá a Alfa Romeo na Fórmula 1. O anúncio está programado para 10 de dezembro e Alessandro Alunni Bravi, chefe da equipe suíça, prometeu que será surpreendente. Após 4 anos de parceria com a Alfa Romeo, a Sauber está encerrando essa colaboração e a equipe se tornará a equipe de fábrica da Audi a partir de 2026, mas não exibirá referências à Audi em seus carros de Fórmula 1 até essa data. Um novo capítulo representa uma mudança significativa para a equipe, criando expectativas entre os fãs da Fórmula 1. Agora o assunto é esporte e eu convido a repórter Ana Laura Santana. Após a conquista histórica da medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago e a quebra do recorde da competição com arremesso de peso de 7,36 metros, a brasileira Ana Brito garantiu vaga nas Paralimpíadas Paris 2024 e no Mundial de Paraatletismo no Japão. A vitória de Ana veio com o índice de classificação e o passaporte para representar o Brasil nas competições internacionais. No último Mundial do Atletismo Paralímpico, realizado na França, a amapaense ficou em segundo lugar com a marca de 6,8 metros. O Corinthians entrou em quadra hoje às 8 horas para mais um compromisso no Novo Basquete Brasil, o NBB, no ginásio Vlamir Marques. O Timão recebe Mogi em busca de engatar uma sequência de vitórias na competição. O último jogo do clube alvinegro no torneio foi a vitória contra o Pinheiros, que encerrou a série de 3 derrotas consecutivas. No último domingo, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, Raíssa Leal conquistou o título de campeã da Liga Mundial de Skate Street. A atleta brasileira de 15 anos fez história ao garantir uma nota 9, um marco inédito em sua carreira e um feito jamais igualado por suas concorrentes. Mantendo sua liderança desde o início, consolidou sua vitória na competição ao acumular uma pontuação final de 31,9 pontos. Até as Olimpíadas de 2024, serão pelo menos mais 4 eventos pré-olímpicos. Passados os Jogos de Paris, no entanto, a skatista declarou que quer dar um tempo para ela mesma e aproveitar sua adolescência. 26 graus agora na cidade de Ribeirão Preto, mas tem tanta gente aqui no nosso estúdio que tá quente, hein? Estamos ao vivo, diretamente do estúdio da Rádio Naerp, e esse é o Boletim Informativo É Notícia, totalmente produzido por nós, alunos do curso de jornalismo. E você pode acompanhar muitas outras produções nossas por meio do portal do curso de jornalismo, acessando www.jornalismonaerp.com.br. Continuando com as notícias, agora vamos falar de cultura geek pop. E quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Maís Orlando. O jogo GTA 6 teve a divulgação de seu primeiro trailer adiantado para a noite de ontem, após vazamento do conteúdo ao longo da tarde na rede social X. A prévia seria lançada hoje, mas a Rockstar Games, empresa responsável pelo jogo, divulgou o trailer horas antes do esperado, após o vídeo ter sido vazado, pegando vários jogadores de surpresa. O trailer mostra o retorno do jogo para Vice City, local que já foi cenário para 2 jogos da franquia, e também dá foco para os protagonistas do jogo, um personagem masculino, que ainda não teve o nome revelado, e Lúcia, a primeira protagonista feminina do jogo. GTA 6 tem previsão para ser lançado em 2025 no PlayStation 5 e também no Xbox Series S e X. O time Lec Team conquistou o título do Cebolão 2023 no último domingo, dia 3, na edição do Campeonato da Comunidade Brasileira de League of Legends, que aconteceu na Game Arena da CCXP 23. O Lec Team levou a melhor na final contra a equipe Os Primos, ganhadora da primeira edição do campeonato, e recebeu o troféu da competição e também um prêmio de R$50 mil. O campeonato era beneficente e arrecadou mais de R$290 mil para o Hospital de Amor, instituição que atende pessoas com câncer. Perfil oficial do gibi da Turma da Mônica, na rede social X, anunciou que o gibi fará paródia de One Piece. Foi anunciado que a Turma da Mônica terá uma paródia do mangá One Piece no gibi com o nome Um Peixe. Na mesma publicação, eles divulgaram a capa do gibi, que mostra Chico Bento como protagonista, com o nome Chico B. Puff, em homenagem ao Monkey D. Luffy, protagonista das histórias em quadrinhos do anime. Ainda não foi divulgado o dia do lançamento do gibi. O mundo da moda tá sempre se reinventando, né? As novidades não param. E para trazer as últimas notícias dessa editoria, eu convido a repórter Diana Japur. É com você, Diana. O Índice de Transparência na Moda Brasil, ITMB, revelou avanços do setor na responsabilidade ambiental. Os dados foram coletados pelo Instituto Fashion Revolution, responsável pela pesquisa, que engloba as 60 maiores marcas da moda que atuam no país. Pela primeira vez, desde o início do levantamento, as marcas de departamento C&A,
Maui, Dafiti, Renner, Yukon e Havaianas ultrapassaram a marca dos 60% na pontuação positiva e cumpriram com as iniciativas para conter a superprodução e busca por alternativas circulares. O relatório tem por função revelar as melhorias da indústria da moda brasileira e as marcas que ainda carecem de clareza nas questões produtivas, como superprodução, resíduos, uso de água, desmatamento e produtos químicos. Londres recebeu, na noite de ontem, o tão esperado Fashion Awards 2023. O evento celebrou as maiores fashionistas do ano, apoiando a criatividade e inovação de suas peças e incentivando a próxima geração criativa do segmento. Além de homenagens e fotos no tapete vermelho, o evento ainda arrecadou fundos para a Fundação BFC, que apoia o crescimento futuro e o sucesso da indústria da moda britânica, com foco na educação, concessão de subsídios e orientação empresarial. Esteve presente na ocasião grandes nomes do universo pop, como Anne Hathaway, Sam Smith, Rita Ora e Romeo Beckham, com a namorada, onde marcaram presença com looks ousados. A influenciadora Jéssica Caiane iniciou ontem a sua conhecida festa de aniversário, Farofa da GK, com peça desenhada pela estilista francesa Clara Dagui, com luzes reais e design inovador e inspiral. O vestido de GK divide opiniões na internet, após a influenciadora postar um look em sua conta no Instagram. No vídeo publicado, GK liga o próprio vestido na tomada e acende suas luzes, dando início à sua tão conhecida festa. A farofa perdura ainda entre hoje e amanhã e está sendo em Fortaleza, no Ceará. 8h14. Cinema em pauta. A repórter Joyce Pesato traz pra gente o que é notícia no mundo das telonas. Boa noite, Joyce. Nos últimos dias, no mundo do cinema, a atriz Melissa Barreira é retirada do elenco de Pânico 7, após polêmica nas redes sociais em apoio à Palestina. O estúdio Spyglass justifica a demissão por declarações consideradas ofensivas sobre Israel. Segundo a revista Variety, a Spyglass reforça sua posição contra o antissemitismo e qualquer incitação ao ódio. Melissa Barreira, protagonista dos últimos 2 filmes da franquia, ainda não se pronunciou sobre o ocorrido. Enquanto isso, os números do conflito na faixa de Gaza continuam a aumentar desde o ataque do grupo extremista Hamas em outubro. O Sindicato dos Atores em Hollywood estabeleceu novas regras sobre o uso da inteligência artificial na indústria cinematográfica. Após uma greve de quase 4 meses, um acordo foi alcançado com estúdios como Disney e Netflix. Este acordo não apenas garante um aumento salarial de 7% e um fundo anual de $40 milhões para os atores, mas também impõe restrições importantes ao uso de IA. A transmissão do Oscar do próximo ano será 1 hora mais cedo, marcada para começar às 14 horas na Califórnia, 20 horas no horário de Brasília. A mudança busca manter a audiência até o fim do programa. Jimmy Kimmel retorna como apresentador pela 4ª vez, animado para essa nova oportunidade. Ele brinca dizendo que sempre sonhou em receber o Oscar exatamente 4 vezes. Além disso, a esposa de Kimmel, Molly McNerney, será a produtora executiva da transmissão, trazendo mais uma conexão pessoal ao evento. Bom, é hora de explorar o melhor do mundo da música. E para guiar essa editoria, José Oliveira. As vendas do card para o Rock in Rio 2024 serão abertas na próxima quinta-feira. O ingresso poderá ser utilizado uma única vez em qualquer um dos dias do festival, sem data pré-definida. Os fãs poderão garantir seu card a partir das 19 horas na plataforma Ticketmaster. Os preços dos ingressos variam entre R$ 377,50 e R$ 755. A line-up do evento já conta com alguns confirmados, como Ivete Sangalo, Paralamas do Sucesso, Ed Sheeran, Imagine Dragons, Joss Stone, Lulu Santos, Niyu, Ludmilla, João e Glória Groove. O festival acontece nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, no Rio de Janeiro. O WMU Awards, que premia as mulheres da música brasileira desde 2017, será realizado no dia 14 de dezembro, a partir das 21 horas. As homenageadas da 7ª edição são Rita Lee, rainha do rock nacional, que faleceu em maio deste ano, e Dona Onete, cantora, compositora e poetisa que teve sua obra declarada como Patrimônio Cultural do Pará. Rita Lee terá suas canções interpretadas por Luísa Sonza, Paula Lima e Júlia Mestre. Já Dona Onete se junta a Daniela Mercury, Fafá de Belém e Ayla para comemorar seus 84 anos de história.
Além da cantora Preta Gil, o evento também será apresentado pela cantora e compositora Larissa Luz. Mano Brown, líder do grupo de rap Racionais MCs, recebeu hoje o prêmio de ícone do ano na premiação Man of the Year 2023, pela GQ Brasil. O título reconhece suas contribuições significativas na música e na cultura brasileira. Além de ser considerado uma voz poderosa do rap, Mano Brown também foi homenageado este ano com o título Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia e pela Unicamp, reconhecendo seu impacto e sua influência na música e na sociedade brasileira. Agora vamos falar de algo que engrandece a alma. Vamos falar de literatura. E quem tem as informações pra gente é Ana Ribeiro. Boa noite, Ana. O Colóquio de Literatura, organizado pelo Programa de Extensão de Língua e Literatura de Língua Inglesa, realiza sua terceira edição com o tema Vozes LGBTQIAPN+, focado na discussão sobre literatura queer. O evento será realizado no auditório do Centro de Educação, Letras e Artes da Universidade Federal do Acre e será transmitido pela plataforma da universidade no YouTube. Por meio das obras selecionadas, o evento busca explorar e compreender as experiências LGBTQIA+, desconstruindo estereótipos negativos e refletindo sobre a responsabilidade social. O repertório literário indicado pelos palestrantes convidados inclui obras como Orlando, de Virginia Woolf, Nenhuma Língua Neutra, de Diane Brand, O Parque das Irmãs Magníficas, de Camila Souza Vilada, e Periférica, da escritora alagoana Kika Sena, contando com a participação de especialistas e estudiosos que irão discutir sobre estratégias para ampliar a compreensão, aceitação e inclusão das diferentes expressões de gênero, orientações sexuais e identidades presentes na sociedade. Porto Alegre receberá a primeira feira de literatura futeboleira, denominada Sol e Sombra. O evento ocorrerá na Livraria Bamboletras, no dia 9 de dezembro, localizada na Avenida Venâncio Aires, das 14 horas às 19 horas. A feira contará com uma seleção de obras sobre o esporte mais popular do Brasil e terá a presença dos autores Fabiano Neme, Roberto Jardim, Felipe Duarte. Livros das editoras Ludopédio e Grande Área, especializadas na temática, também estarão disponíveis, juntamente com o acervo da sede. Em São Paulo, os vencedores das 21 categorias do Prêmio Jabuti, o maior prêmio de literatura do Brasil, serão revelados. Humberto Alqueres, com mais de 40 anos de atuação em cultura e educação, é o curador deste ano e vice-presidente da Câmara Brasileira do Livro. Os finalistas do Prêmio Jabuti 2023 abrangem diversas obras em diversos gêneros, destacando-se aqueles provenientes do terceiro setor, que inclui o Instituto Tomie Otaki na categoria Artes, com o livro Tomie, organizado por Paulo Miada, Priscila Gomes, Felipe Carnevale e Vitor César Júnior. O Instituto Moreira Salles na categoria Não Ficção em Artes, com Walter Firmo, No Verbo do Silêncio, a Síntese do Grito, de autoria de Sérgio Burgê. O Instituto Oswaldo Cruz, com Covid-19, desafios para a organização, repercussão nos sistemas e serviços de saúde, escrito por Lenice Gnoche da Costa Reis, Margarete Crisostomo Portela e Sheila Maria Lemos Lima. A Fundação Fernando Henrique Cardoso, destacando-se com Identidades e Crise das Democracias, de Fernando Sorge. A Fundação Getúlio Vargas, com os livros Pontos Fora da Curva, Por que alguma reforma educacional no Brasil são mais efetivas do que outras? O que isso significa para o futuro da educação básica? De Olavo Nogueira Filho. E o ponto a que chegamos, 200 anos de atraso educacional e seu impacto nas políticas do presente, de Antônio Goiz. Ribeirão Preto, são 20 horas e 21 minutos. Se você continua sintonizado, não é notícia. Vamos agora com o repórter Matheus Gumiero, trazendo as principais informações da Editoria da Educação. É com você, Matheus. Menos da metade dos estudantes com 15 anos no Brasil conseguiu atingir um nível mínimo das matérias de matemática e ciências. Segundo os resultados do Programa Internacional de Avaliação Estudantil, 73% ficaram abaixo do nível 2 em conhecimentos matemáticos. Os dados foram divulgados hoje pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e são referentes ao ano passado. A segunda fase do vestibular 2024 da Unicamp foi encerrada nesta segunda-feira, com abstenção de 8,7%, de acordo com a comissão organizadora. O índice é pouco superior ao registrado na edição passada.
mas abaixo da média dos últimos 10 anos, que ficou em torno de 11%. Os candidatos disputaram 2.577 vagas, com 69 cursos de graduação, nos campos de Campinas, Limeira e Piracicaba. A primeira chamada está prevista para ser divulgada em 29 de janeiro de 2024. Pedro Melim Alonso, de 15 anos, realizou a segunda prova da Universidade de Campinas, nesta segunda-feira. Apesar da pouca idade, ele já tem chances de frequentar uma das maiores universidades do país. O jovem que é autista vai se formar no ensino médio neste ano. A pedagoga Priscila Melim Alonso, mãe de Pedro, reforça a importância da inserção nas faculdades e dos desafios que os autistas ainda precisam superar para a aceitação social. Ribeirão Preto, 26 graus Celsius. Agora vamos dar uma volta ao mundo e saber o que está acontecendo no exterior, quais os destaques, e quem traz essas informações pra gente é a repórter Mayra Castro. Boa noite, Mayra. O vulcão Marapi, de 2.891 metros de altura, entrou em erupção e expeliu cinzas a uma altura de 3 quilômetros na Indonésia neste domingo. Foram encontrados os corpos de 22 alpinistas mortos pelo desastre natural. Segundo autoridades, haviam 75 alpinistas na montanha no momento da erupção. A Indonésia está localizada num ponto do Pacífico chamado de Anel de Fogo e tem 127 vulcões ativos. Porém, o Marapi é um dos mais ativos na ilha de Sumatra. Um frigorífico nos Estados Unidos vai pagar uma multa de 19 milhões de reais por trabalho infantil. Crianças de até 14 anos eram contratadas para desossar frangos com facas e assim que os fiscais chegaram no local, as crianças foram escondidas em armários e banheiros. A faixa etária dos trabalhadores eram de 14 a 17 anos. A empresa aceitou pagar as multas sem contestar e após o pagamento do acordo, o frigorífico deve fechar, segundo o advogado. Nesta segunda-feira, uma turista e comediante dos Estados Unidos morreu após um ataque de tubarão no Mar das Bahamas. A vítima, de cerca de 40 anos, estava com um parente no mar quando houve o ataque. Tentaram reanimá-la com primeiros socorros, mas ela estava com ferimentos graves no corpo, principalmente no quadril e dorso. As notícias agora são sobre cultura local. E quem vai trazer as principais notícias pra gente é a repórter Virgínia Peporini. Boa noite, Virgínia. Hoje aconteceu a primeira coletiva de imprensa do novo técnico do Botafogo de São Paulo. O português Paulo Gomes, de 48 anos, já está em solo brasileiro. Chegou em Ribeirão Preto ontem e hoje participou de uma coletiva com sua comissão técnica para responder perguntas e sanar dúvidas. Vamos fazer o que puder e o que não puder, relata o treinador que atuou em vários times internacionais da Arábia Saudita. A expectativa é grande e a tarefa não será fácil. O trabalho iniciou a partir do momento da contratação e sua primeira tarefa será disputar o Campeonato Paulista no final de janeiro, com pouco mais de um mês de atuação. Neste último sábado, o cantor Thiaguinho se apresentou com a sua turnê Tardezinha em Ribeirão Preto. O evento aconteceu na Arena Nicknet Eurobike e recebeu um público de mais de 20 mil pessoas. O espetáculo teve duração de 6 horas e contou com participação dos cantores Dilcinho e Salgadinho. Passando por 25 cidades brasileiras e 2 no exterior, Ribeirão Preto foi uma das últimas apresentações da maior turnê do país no ano, que será encerrada em São Paulo com todos os ingressos esgotados. O Teatro Pedro II está sendo palco do espetáculo André Fernandes Tour Milagres. André é o idealizador do maior podcast cristão do Brasil. Também tem um projeto sobre combate à depressão e ansiedade premiado nos Estados Unidos. É escritor de best-seller. Alguns de seus livros premiados são A Resposta que Você Precisa e Evangelho Sem Filtro. O espetáculo tem duração de 1 hora e 10 minutos e os ingressos podem ser adquiridos no site oficial de vendas www.ingressodigital.com. As sessões disponíveis são das 20 e 22 horas, do dia 7 de dezembro de 2023. É isso aí, caro ouvinte. Essa foi mais uma produção da nossa turma de jornalismo, a última desse semestre, a qual nós dedicamos em homenagem ao jovem estudante Ian Rubem Bastos de Lima, de 18 anos, que perdeu a sua vida há 21 dias atrás e caminhava conosco na formação, como futuros jornalistas. Ian era um comunicador nato, exímio, exemplo de alegria. Deixou grandes lembranças e uma saudade imensa no coração de todos os que o conheciam. Ele apresentou programas de rádio, entrevistas e tantas atividades em nosso estúdio, mas, sobretudo, deu um exemplo de paixão pela comunicação e pela vida. Ficam as boas lembranças e a saudade para sempre. Obrigado. Você acompanhou o boletim informativo da Rádio Unaerp.
O É Notícia é uma produção dos alunos das primeiras e segunda etapa do curso de jornalismo. Sob a orientação e direção de Geraldo José Santiago e trabalhos técnicos de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. Mantenha-se sintonizado conosco. Siga-nos em nossas redes sociais e acompanhe a nossa programação onde quiser com o aplicativo da Rádio Unaerp, disponível para Android e iOS. Continue agora com a nossa programação. Rádio Unaerp é notícia, informação e prestação de serviço. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago.